Às vezes está tudo tumultuado. Você não está entendendo nada. O que está acontecendo? Que tempestade é essa? Que às vezes a gente tem tido nas nossas vidas. Mas o Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então não tem como você ficar fraco. Porque quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes no Senhor. Porque a nossa força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A força do Senhor está conosco. A força do Senhor vem da alegria. Amém? Vamos estar cantando isso? Vamos ficar de pé? Vamos esquentar aí, ó. De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo, alegria. A alegria está no coração já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Atenção, posso pisar numa tropa. Amém.
Estava eu quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
melodia que vai sair, cante pro Senhor. Oh Deus, oh Deus, move nesse lugar, Espírito Santo. O Senhor tem ouvido os louvores que saem do meio da tua igreja. Santo, santo é o Senhor. Oh Deus, teu povo canta, teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Quero ser como criança, Somos dependentes dele. te amar pelo que é. Oh Deus, Voltar à inocência, acreditar em ti, oh Senhor, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente oh Senhor, e deixo de simplesmente Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. receba o abraço de Jesus. Ele nos abraça nessa manhã, querendo que a gente volte a ser criança dependente dele. Nós nos apresentamos diante dele agora dizendo: Pai, toma conta de mim, toma conta da minha casa, da minha família, dos meus amigos. Toma conta daqueles que não te conhecem. Toma conta daqueles carentes. Toma conta dos doentes. Oh Senhor, abraça o Senhor nessa manhã. Com teus braços de amor
Coloque o seu coração diante de Deus. Peça para que o Espírito Santo do Senhor possa revelar aquilo que precisa ser revelado no seu coração, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, para você não distrair, sabe? Você ficar olhando aqui para frente, olhando para o lado. Vê se você consegue olhar para o seu coração. Olha para dentro de você mesmo. Pai, no nome de Jesus. Deus, como nós precisamos do teu amor, do teu afago e do teu abraço. Pai, quantas vezes nós temos vivido uma carência e a gente tenta iludir nosso próprio coração, iludir os outros à nossa volta, como se não fôssemos assim carentes. Mas carentes nós somos, ó Deus, desse amor, desse afago, desse abraço, porque isso faz toda a diferença nas nossas vidas. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa abraçar os nossos corações essa manhã, revelando a Deus tudo aquilo que em nós mesmos tem sido impedimento para ganharmos esse abraço. Fala nosso coração, Pai Santo. Fala a cada um de nós. Dá-nos a simplicidade de uma criança para podermos entender, Pai, no coração aquilo que o Senhor tem para a gente. Revela, Pai, a nós o teu querer, a tua vontade. E dá-nos toda a sabedoria, Senhor, para que nós mesmos não nos tornemos os impedimentos para aquilo que o Senhor quer falar. Abraça-nos, ó Deus. Afaga-nos, como é gostoso ser afagado pelo Senhor. Opera o teu querer e a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Preocupando, todos os recados serão dados no final, viu, Zé? Nós queremos aproveitar esse momento de adoração para que a gente possa diretamente ouvir aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer continuar falando aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é algo extremamente óbvio. Você pode até pensar assim, não, mas vai pregar uma palavra desse tipo aqui hoje? É. Porque às vezes a gente é tão inundado com tantas coisas nessa vida, tanta tecnologia, tanta informação, tanta coisa acontecendo, que a gente esquece do óbvio. E por esquecer do óbvio, a gente então começa a quebrar alguns princípios que não deveriam ser quebrados. Começamos a esquecer coisas que não poderiam ser esquecidas. E eu creio que a gente tem vivido muito, sabe, esse tempo moderno que a gente tem vivido, de certa forma, a gente tem deixado para trás algumas coisas que são básicas no viver com Deus. Porque por séculos, séculos e séculos, a igreja, ela trabalhava muito bem a questão do pecado na vida das pessoas. Exortava, ensinava, chacoalhava. Porque, no final das contas, é o pecado que nos impede de ser afagados, ser abraçados pelos braços de amor de Deus. E hoje essa palavra pecado, sabe assim, a gente tem pronunciado ela muito pouco. A gente tem, talvez,
discernido pouco a importância que essa palavra tem nas nossas vidas. Não porque ela é importante, mas porque praticá-la é complicado. E hoje a palavra pecado parece, nós estamos na moda do politicamente incorreto, não é verdade? E parece que a palavra pecado se tornou politicamente incorreta. Então tem gente que nem fala. A gente está vivendo uns tempos onde fica parecendo que cada um tem o seu pecado, então cada um vive o seu pecado e seja feliz, como se isso fosse natural. E o pior é que isso é mais comum do que a gente imagina, porque mesmo em nós, se você parar para pensar, se você olhar para você mesmo, as suas práticas, as suas manias, as suas, sei lá, os seus desejos, você vai ver que às vezes você está convivendo com isso há muito tempo. E quando a gente convive com o pecado, nós temos um problema seríssimo. Porque o pecado destrói, de alguma forma, o nosso viver. E se esse pecado não for resolvido, por mais que você venha da igreja, por mais que você levante as mãos, por mais que você ore, por mais que você busque a Deus, as coisas não vão fluir. Porque existe um impedimento dentro de nós mesmos para que essas coisas possam fluir da maneira correta. Então, parece que a gente tem medo de falar que tem pecado, porque é como se a gente desvalorizasse a nós mesmos. Então a gente evita até falar isso na igreja para não parecer, sabe assim, não, que pastor chato que falando do pecado só para ficar cutucando a gente. Não, nós precisamos disso. Nós precisamos ser instruídos, nós precisamos ser exortados, nós precisamos ser, sabe assim, ter uma consciência do que isso pode fazer nas nossas vidas, porque isso é destrutivo. E como a gente tem uma tendência muito natural de acostumar com todas as coisas, a gente acostuma até com o pecado. Acostuma. Ah, Deus sabe, Deus conhece meu pecado, Deus sabe como é que eu faço. Ah, mas isso não é por mal, isso é mania. Meu pai fez isso, meu avô fez isso, então eu faço, mas não é com maldade. Como se pecado fosse uma coisa que pudesse ser amansada. Então, queridos, o que eu quero compartilhar com vocês é sobre isso, sobre o pecado e sobre o perdão. Para que, de alguma forma, a sua vida com Deus possa ter um upgrade, ter um mais, para que você possa desfrutar do que Deus tem para você e não está conseguindo desfrutar. E não conseguimos desfrutar porque a gente continua escondendo os nossos pecados. A gente continua, sabe, trabalhando com esses pecados como se a gente conseguisse levar desse jeito, até o dia que o Deus voltar e depois a gente acerta como é que vai ser isso. Só que eu quero te falar uma coisa. Quem anda com pecado não consegue andar com Deus, porque Deus e pecado não combinam. Sabia? Deus e pecado não combinam. Você querer andar com Deus e ao mesmo tempo andar fazendo as coisas que você sabe que não são boas, que não são adequadas, vai te impedir de entender o que Deus tem para você e não adianta, você não vai conseguir. Então, às vezes, a gente fala assim, às vezes eu escuto pessoas falando assim, nossa, eu queria tanto poder ter intimidade com Deus, conversar com Deus. Tem gente que diz, você ouve Deus? Você já viu o milagre de Deus? Você já viu coisas assim, sobrenaturais acontecendo? Porque são aquelas pessoas que parecem que ficam querendo ter alguma experiência, mas não tomam atitude para que essas experiências se tornem normais para ele. Deus fala. Deus opera milagre, opera. Como opera? Mas Deus quer operar muito mais na sua vida, querido. Mas ele não que ele não consegue. Não acontece porque o pecado que habita em nós tem fechado muitas portas para aquilo que Deus quer fazer. Então, nós temos que entender o seguinte, ou a gente anda com Deus e desfruta de todas as maravilhas que Ele tem para nós, ou a gente anda por conta do pecado, mas aí esquece daquilo que você está buscando em Deus, porque não vai acontecer. Então, para a gente continuar andando com Deus, nós precisamos tratar esses pecados. E por mais que você não goste dessa palavra, você precisa tratar isso aí na sua vida. Nós precisamos tratar isso nas nossas vidas. Por mais que essa palavra incomode, se a gente começa a falar muito de pecado aqui na igreja, se brincar, ela pode até dar uma esvaziada, sabia? Porque tem gente que incomoda quando a gente fala sobre isso. Mas eu estou compartilhando aqui na certeza e na convicção de que o Espírito Santo de Deus me incomodou
para que a gente possa crescer. Porque, por outro lado, quando a gente entende isso, o fluido que Deus pode fazer, queridos, é algo tão maravilhoso. E por isso a gente precisa ficar livre disso. Ah, mas o que é pecado, afinal de contas? Antes de eu definir para você o que é pecado, eu queria ler alguns versículos da palavra de Deus. Porque eles falam muito diretamente das consequências do pecado. Primeiro, está lá em Salmos 38, versículo 3. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Está vendo que é muito mais sério? Ah, então você quer falar que todo mundo que está doente é porque tem pecado? Não, não estou falando isso. Mas com toda certeza o pecado pode gerar doença nas nossas vidas. O pecado pode apodrecer os nossos ossos. O pecado, ele pode trazer doença para o corpo, para a alma, e afeta diretamente a nossa vida espiritual. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheciam. Salmo 38, 18. Confesso a minha culpa em angústia, estou por causa do meu pecado. Em angústia estou por causa do meu pecado. E a maioria desses salmos quem escreveu foi Davi, o homem que, segundo a palavra de Deus, era também segundo o coração de Deus. Eu fico pensando, será que nós podemos dizer que nós somos um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi está escrito que era. E Davi pecou, Davi fez muita coisa errada. Mas era um cara que chegava diante de Deus e confessava o seu pecado. Quando confrontado com o pecado, ele abriu o coração. Ele chorava na presença de Deus. Agora imagina nós que nem segundo o coração de Deus nós somos. Quem somos nós então para não querer apresentar diante de Deus os nossos próprios pecados? Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Sabe por quê? Porque o nosso pecado nos distancia da presença de Deus. Provérbios 5, 22. As maldades do ímpio o prendem, e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Sabe por quê? Porque o pecado aprisiona. Tem gente que não flui com Deus porque está preso. Aí fica preso nas suas manias, nos seus desejos, nas suas loucuras, nos seus devaneios. Provérbios 14, 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo, inclusive para os cristãos. O pecado é uma vergonha. E logicamente que por isso que a gente esconde os nossos pecados, para que a gente não se torne motivo de vergonha para os outros. Mas é isso que o pecado faz. Provérbios 21, 4. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Porque é isso que o pecado faz. O pecado nos deixa orgulhosos. Quem são os orgulhosos? São aqueles que, não tendo nada, vivem como se tivessem tudo. E os arrogantes, que são aqueles que continuam não tendo nada, mas vivem como se os outros não tivessem nada. Arrogantes e orgulhosos, consequência do pecado. João, capítulo 8, versículo 34. O próprio Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O pecado gera uma escravidão destruidora, te arrebenta com a liberdade, te destrói a tal ponto que você fica à mercê de manipulação do inferno. E o duro é que o pecado não só nos destrói, mas destrói os nossos sonhos, destrói a nossa alegria, destrói a nossa possibilidade de algo mais em Deus. Mas o que seria pecado? Vamos tentar definir pecado.
a gente podia trazer muitas definições. Você procurar em dicionário, vai ter um punhado de definições de pecado. Mas eu creio que uma forma, para a gente entender o que seria definir pecado, é tudo aquilo que você faz por sua vontade que te impede de ver a vontade de Deus, que é muito melhor para a sua vida do que a sua própria. Então, toda vez que eu acho que a minha vontade é melhor que a de Deus, com certeza a porta do pecado na sua vida está aberta. E tudo pode acontecer. Tudo. Então, as falhas, os nossos delitos, a injustiça, a maldade, a corrupção, a inveja, o orgulho, tantas coisas que eu poderia citar aqui, as obras da carne, rebeldia, transgressão, tudo isso nos faz querer estabelecer a nossa própria vontade e não a de Deus. E isso é pecado porque isso nos afasta de Deus. A gente precisa entender que Deus, na sua grande misericórdia, no seu amor, mesmo a gente pecando, Ele está disposto a nos receber. Quando Deus expulsou Adão e Eva lá do paraíso do jardim do Éden, porque eles desobedeceram, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente acha que Deus mandou eles embora porque Deus era rigoroso, era mão firme, então vou mandar esse povo embora porque eles me desobedeceram. Querido, se Deus fosse mandar a gente embora porque a gente desobedeceu, não tinha ninguém aqui para contar a história, nem para apagar a luz, nem para fechar a porta. Porque Deus, com toda a desobediência do ser humano, Ele não fechou as portas. Porque desde o começo um plano estava estabelecido, o plano redentivo de Jesus Cristo estava estabelecido para que em função do pecado alguma coisa pudesse acontecer, para que a gente não pudesse ser destruída. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Todo mundo está cansado de ouvir esse versículo. O salário do pecado é a morte. Então por que nós estamos vivos se nós somos pecadores? Por causa da graça do Pai. Porque em Jesus Ele permitiu alguma coisa que pudesse ser feita para que essa morte não se estabelecesse a todos nós como sentença. Então, o nosso maior problema quanto ao pecado é que a gente acha que, às vezes, os desejos que temos, as nossas vontades, são maravilhosas, são fantásticas para nós e vai trazer tanta alegria. Mas, no fundo, a gente vê que são alegrias falsas, são alegrias que não nos levam a um lugar comum, bom, firme, porque eles são revestidos, nossos desejos são revestidos de ilusões. As nossas vontades são como uma caixa embrulhada com um papel maravilhoso, uma fita, um senhor embrulho. Mas a gente sabe que está lá dentro não presta. Então a pergunta que fica, tá, beleza, então nós somos pecadores, essa é a nossa realidade. E o que nós podemos fazer para que a gente se livre desse pecado? A resposta para essa pergunta também é muito simples. Nada. Porque não depende de você ficar livre dos seus pecados, porque você não tem condição para isso. Por mais que você se coloque de santo, de religioso, de pessoa, sabe, assim, piedosa, você não consegue se livrar dos seus pecados, porque nós não somos fortes o suficiente para fazer isso. Nós precisamos de ajuda. E graças a Deus tem quem nos ajuda. Então, nenhum ser humano tem em si a condição de fazer qualquer coisa que seja para se livrar dos seus próprios pecados. Mas, nós podemos começar um processo em nós, que nos aproxima de quem pode fazer isso. E esse processo é simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer no processo para ficar livre do pecado, é o que a palavra de Deus fala e chama de humilhação. E tem gente que não gosta disso. Tem gente que quando a gente fala humilhação já arrepia, que fica parecendo que a gente vai fazer papel de bobo. Papel de bobo você já está fazendo há muito tempo e não sabe, que é manter o seu pecado. Humilhação é quando você reconhece que você não consegue livrar dos seus próprios pecados, e não conseguir livrar dos seus próprios pecados, você tem que procurar quem pode te ajudar. Então, na nossa humilhação, a gente, então, inicia um processo que nos leva à convicção do nosso próprio pecado. Porque se você não tiver convicção, se você sair daqui e falar assim, nossa, a palavra do César foi assim,
foi legal, mas não foi para mim. Aí não tem processo que chegue ao bom resultado. O processo inicia quando a gente, então, se dispõe a humilhar, reconhecendo que nós somos pecadores, e somos mesmo, todos nós. Então, quando eu começo esse processo reconhecendo isso, eu me apresento diante de Deus. E nesse processo de me humilhar, porque eu preciso de Deus, então, ele fala assim, então tá bom, meu filho, então agora seja convicto da sua realidade, para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, a humilhação nos leva à convicção do poder maléfico que o pecado tem em nossas próprias vidas, e aí, essa convicção nos aproxima de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, então aí a gente vai ter condição, chegando diante dele, de confessar os nossos pecados. Isso é humilhação. Quem não se humilha não confessa. Porque o soberbo não dá conta de confessar. O soberbo quer se mostrar cada vez melhor. Mas quando a gente chega diante de Deus e confessa o nosso pecado, aí ele fala assim, agora o seu problema de pecado está resolvido. Nós não tínhamos condição de fazer isso sozinho, Deus tem. Então, quando a gente entende isso, Deus então fala assim, então agora você vai entender o que eu posso fazer na sua vida. Que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. O que está escrito lá? Fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto, é isso que a gente precisa. Agora, eu só vou ser purificado de toda injustiça, eu só vou ser perdoado dos meus pecados quando, humildemente, eu chegar na presença de Deus e confessar o meu pecado. E é isso que precisamos, meu querido. Para que a gente não seja uma igreja estática, cheia de gente que precisa de cura, mas ninguém procura o médico. Como se fosse um monte de pessoas que precisam ter suas vidas transformadas, mas ainda tem aquela dureza de coração de achar que consegue fazer isso sozinho. Por isso foi de Deus a gente cantar aqui que a gente precisa do abraço de Deus, do afago de Deus, para entender que sem Ele não dá. E quando a gente confessa e somos perdoados, a gente então começa a entender a grandeza do amor de Deus, porque o amor de Deus é o amor que perdoa. E como isso faz diferença? Perdoa, Deus perdoa. Ele, para perdoar, Ele não exigiu nada nosso. Interessante que às vezes a gente acha que para receber o perdão de Deus, nós precisamos ser bons primeiro. Nós precisamos mostrar serviço primeiro, para que Deus então possa em seguida perdoar. Se você pensar assim, você não vai conseguir entender o perdão de Deus. Quem conhece a parábola do filho pródigo? Todo mundo conhece? O filho chega para o pai, o filho mais novo, pai, me dá a parte da minha herança que eu vou curtir a vida. Pega a metade da herança do pai, e o pai deu na hora. E sai para curtir a vida. E curtiu a vida. Curtiu a vida com prostituta, curtiu a vida com punhado de coisas que aos olhos dele traziam alguma coisa, sabe? Foi bom. Até acabar o dinheiro. Acabou o dinheiro, ele começou a viver uma realidade bem diferente daquela que ele viveu enquanto tinha recurso. E aí ele chegou à conclusão lá, dentro do chiqueiro, tentando ganhar alguma coisa para sobreviver. Ele falou o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou falar com ele que eu pequei, vou me humilhar, vou confessar. E ao confessar para o meu pai, talvez ele me receba como um trabalhador, pelo menos eu vou trabalhar lá, eu saio dessa vida que eu estou vivendo aqui. Agora, o que é mais fantástico é que o amor de Deus, revelado naquele pai, foi tão maravilhoso, que o pai já tinha perdoado o filho, quando ele pediu a herança. Fala de coração para mim, se o seu filho chegasse e falasse assim, pai, me dá a minha herança agora, você daria? Eu acho que nós, como pai, nenhum de nós daria, porque esse filho, não é agora, não. Você está me matando antes da hora. Aquele pai deu, porque ele entendia que aquele filho precisava aprender uma lição. Agora, o mais maravilhoso disso é que o pai permitiu ele viver tudo aquilo lá,
Mas em momento algum ele teve dúvida de que aquele filho voltaria. Por causa do seu amor e porque ele já tinha perdoado. Tanto é verdade que ele voltou. Nem falou discurso, sabe? Ele ensaiou o discurso para falar para o pai e não conseguiu nem terminar, porque o pai já cortou aquele discurso e já o recebeu como alguém que confessou, que pecou, que confessou e foi restaurada a comunhão. Que é isso que Deus quer fazer conosco. Mas para isso a gente precisa confessar. Para isso a gente precisa entender que o perdão de Deus é didático, ele ensina. O perdão de Deus é algo que traz para nós uma instrução. Quando Deus perdoa, Ele está nos ensinando também a importância disso. Eu vou falar uma coisa aqui, meus amados, se isso servir para você, fica bravo comigo, não. Usa isso para o seu próprio crescimento. Mas eu não consigo entender quando homens e mulheres que se dizem cristãos não conversam com seus pais porque brigaram por algum motivo, não conversam com seus filhos, não conversam entre irmãos, não conversam com os amigos que pisaram na bola, ou que seja lá o que for, com qualquer que seja. Porque isso não entra na cabeça de quem conhece o amor de Deus. Como é que uma pessoa que se diz tocada, conhece a Deus, estabelece barreiras de relacionamento porque deixou o amor e passou a odiar? Porque deixou o amor e passou a criticar? Porque, de repente, você não sabe o que o meu pai fez por mim, fez comigo. Não interessa o que ele fez com você. O seu papel é amá-lo, honrá-lo. Então, o perdão é isso. Então, olha o tanto que a gente se afasta da presença de Deus por causa das nossas próprias manias e das nossas próprias determinações. Quer dizer que eu sou capaz de vir buscar a Deus, mas lá em casa está tudo estourado, tudo arrebentado, porque eu busco um Deus que me fala que eu tenho que perdoar e eu chego lá em casa e faço do meu jeito. Aí depois, não adianta, não tem como você chegar para mim e falar o seguinte: pastor, eu queria tanto ter mais vida com Deus. Sabe o que Deus vai responder para você? Eu também queria que você tivesse mais vida comigo. Como eu queria. Mas você é muito obstinado, meu querido. Você é muito teimoso. Eu te ensino e você não pratica. Eu te revelo e você não entende. Como é que tem condição de alguém que conhece o amor de Deus estar brigado com alguém? Se alguém brigar com você é uma coisa, mas se você está brigado com ele é outra. Sem perdão, a gente não consegue entrar na dimensão do maravilhoso amor de Deus. Não tem como. Como é que eu vou testemunhar do amor de Deus para alguém que sabe que eu estou brigado com meu irmão? Ou chego para alguém e falo assim: meu querido, o amor de Deus transforma a sua vida. Você vai, então por que não transformou a sua relação com o seu irmão? Com o seu pai, com o seu filho, com o seu patrão, com o seu colega de trabalho, com o seu amigo que te traiu? Aí a gente fecha nosso coração e quer ter vida com Deus. Não flui, não tem como fluir. Perdão é fundamental para a gente poder ter intimidade com Deus. Imagine se Deus agisse dessa forma conosco. Imagine se quando Deus mandou Adão e Eva fora do jardim e falou assim: nunca mais quer ver a cara de vocês. Não, naquele mesmo momento do ato de desobediência de Adão e de Eva, Deus já proporcionou um sacrifício de um animal para vesti-los. Isso é que é amor. E hora nenhuma Deus ficou chateado e magoado porque eles pisaram na bola. Continuou amando. O mesmo amor que Ele ama você e eu, e por isso Ele está sempre disposto a nos revelar a respeito do seu perdão, para que a gente possa ter vida e vida em abundância. O perdão é a manifestação sublime da graça de Deus. Como é que Deus ia mostrar para você e para mim a graça dele, o amor dele, se ele não estiver disposto a nos perdoar? Então, amados, nós não podemos viver sem a disposição de perdoar. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina isso. Perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores.
Perdão. Pura expressão do amor de Deus. Então, sem perdão, a gente seria eternamente separado da presença de Deus. Sem confissão, a gente, por mais que a gente buscasse a Deus, a gente ia ser religioso, mas a gente não ia ter intimidade com Deus. Todo o plano de Deus, todo o plano estabelecido em Jesus, ele se cumpre para que a gente possa confessar os nossos pecados, ser perdoados, e uma vez perdoados, aí sim a gente possa ter a vida que a gente quer ter com Deus, porque Ele tem reservado para nós coisas tão maravilhosas. Deus conhece todos os seus pecados. Tem gente que ora assim: Deus, perdoa os meus pecados, o Senhor sabe quais são. Sabe. A pergunta é: você sabe? Ele sabe. Você sabe quais são os seus pecados? Então, não trabalhe a confissão de pecados por atacado, querido. Vai no varejo. Confessa cada um deles, porque cada um que você confessar é uma liberdade a mais que você vai ganhar. Cada um que você apresentar diante de Deus é um alívio que o Senhor vai trazer à sua vida. Confessa todos eles, porque Deus quer que você confesse, porque isso faz parte do processo. O processo da humilhação, o processo da convicção, o processo da confissão, para consequentemente você ter a liberdade que Deus quer te dar. Não se deixe iludir, porque ninguém vai viver uma vida boa carregando seus próprios pecados. Não vai durar muito tempo. Seus ossos vão envelhecer, sua alma vai se encharcar de arrogância, de presunção, de soberba, de inveja, só de coisa que não presta. Seu espírito não vai conseguir dar ordem para o seu corpo, para a sua alma, e você vai sucumbir. Então, nosso papel é dizer: Deus, tem misericórdia de mim. E diante do Senhor eu quero confessar os meus pecados. Amém? É óbvio, não é isso que eu estou falando? Eu sei. É óbvio. Mas, muitas vezes, são as coisas óbvias que não nos deixam prosseguir, andar para frente e viver a plenitude do que Deus tem para nós. Aí, quanto que a gente confessa? Toda hora que você lembrar de um pecado. Não espera juntar pecado para confessar. Não espera, que às vezes tem um pecado que a gente fica repetindo, não espera dar umas 10 vezes que você fez a mesma coisa para confessar. Você, eu confesso, eu vou pecar até mês que vem, aí o mês que vem eu peço um perdão retroativo. Faz isso não. Você está perdendo o privilégio de poder andar com Deus e aprender com Ele. Eu queria orar. E na minha oração eu queria que você pudesse estar iniciando o processo de humilhação na sua própria vida. Porque eu estou fazendo isso na minha. Porque nós temos pecados que precisam ser confessados. Se você acha que você pode confessá-los agora, amém, melhor para você. Porque às vezes de deixar para depois, você não está ganhando nada com isso. Porque provavelmente você não vai confessá-los depois. Então eu queria convidar aqueles que sabem e são convictos de que tem pecado e querem confessar, eu queria te convidar a ficar de pé. Só se você quer confessar. Se você não quiser confessar, você pode continuar arrogante na sua cadeira. A decisão é sua. E diante de Deus agora a gente poder a Cristina está falando aqui, a continuação, nós lemos 1 João 1,9 ao versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Por isso que eu estou falando, se você continuar sentado, você está falando que Deus é mentiroso, é pesado isso. E a sua palavra não está em nós. Né? Amém, é isso mesmo. Então agora nós vamos cantar um cântico. Você não vai cantar esse cântico. Você vai ficar na sua posição aí, para confessar os seus pecados. Feche os seus olhos e comece. Para você não falar em voz alta e ficar com vergonha de alguém que está escutando o seu pecado, pode fazer isso em pensamento.
Você não precisa abrir a sua boca para declarar aqui. Depois, se for caso, você vai falando para ele. Mas apresenta diante de Deus a sua disposição de se humilhar, para que Ele possa ouvir a sua confissão. Vamos cantar aquele cântico antigo, se confessarmos os nossos pecados, dá para sair? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Feche seus olhos. Comece a apresentar diante de Deus, meu querido. Aquilo que está te incomodando, é aquilo que está incomodando Deus. Você pode sair daqui muito mais leve do que você entrou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, é isso mesmo, Deus. Nós queremos uma vida bem vivida contigo. E os nossos pecados têm atrapalhado muito, Pai, que isso seja verdade. Eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos, por cada um de nós aqui. E te pedir que em nós esteja sempre esse processo de humilhação, convicção, aproximação e confissão, para que, Deus, nós possamos ser livres daquilo que tem nos impedido de ter uma comunhão gostosa com o Senhor. Permita que saiamos daqui, ó Deus, dispostos mesmo a fugir dos pecados que nos rodeiam, de sermos desembaraçados, ó Pai, para correr a carreira que nos foi proposta, para sair de todo domínio, de todo engodo, de toda mentira que o pecado gera em nossas vidas. Oh Deus, tem misericórdia de nós. O Senhor conhece a nossa realidade. Se algum pecado a gente não está confessando ainda, Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa nos lembrar de cada um deles, para que a gente não fique com nenhum dentro da caixinha, Pai, como se tivesse de estimação. Mas lembra-nos todos os pecados que têm nos afastado da Tua presença, para que dessa forma, Pai, nós sejamos livres para Te adorar, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Abra os seus olhos. Facinho da gente cantar esse cântico, não é? Então vamos cantar, agora vai. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
Amém, queridos? Que a graça maravilhosa do Senhor, que perdoa pecados, o amor de Deus o Pai, que nos abraça, e toda a revelação que nos afasta dessa vida de pecado que o Espírito Santo nos concede, seja contigo hoje, sempre, aqui e em todo lugar. Amém? Aleluia. Senta no seu lugar, Zé. Agora nós vamos ouvir os avisos. E depois a ceia. Amém. Bom dia. Tem alguém que nos visita hoje? Ninguém quer se denunciar aí? Está aqui um casal, um senhor, na verdade, né? Fica de pé, meu querido. Primeiro é assim, dá um aceno com a mão, vai vencer a timidez. E eu queria que você desse as boas-vindas para esse amado aí. Você vai receber uma lembrança. É um prazer tê-lo conosco aqui sempre, viu? Tem mais alguém aí? Mais ninguém. Benção. Dízimos e ofertas. Você que veio preparado, esse é um momento da casa, né? E a gente está trazendo os nossos dízimos e nossas ofertas na casa do Senhor. Amém? Para que haja sustento na sua casa. Então, que você possa ficar à vontade de trazer agora seus dízimos e suas ofertas. Amém. Você tem algum motivo de oração? Se você tiver algum motivo de oração, fica de pé aí, né? Nós temos a pastora Cristina que vai fazer uma cirurgia sábado no joelho dela. Finalmente vai fazer a cirurgia, né? Amém. Acabar com isso, em nome de Jesus, está abençoado, né? Que você esteja orando por essa cirurgia, pela vida da Cristina. Teve a Giovana, né? Que é sobrinha do Ivonei, que atende a gente ali no estacionamento, cuida do nosso bem-estar ali, que também fez uma cirurgia oncológica, né? A gente possa estar orando pela recuperação da vida dela. Irmã Tereza, qual que é o desafio da irmã Tereza? Câncer? Amém. Deus sabe, né? E cada nome aí que você estiver lembrando, vamos colocar diante de Deus, amém? E que você possa estar em oração durante esses dias pela vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado, Senhor, porque sabemos do Teu poder, Senhor. Temos visto com os nossos olhos, temos experimentado, Senhor. Somos testemunhas, Senhor, daquilo que o Senhor pode fazer. Então, queremos pedir pela vida da irmã Tereza, pela vida da Giovana, Senhor, que o Senhor entre com providência, debele esse câncer, Senhor. Restaura as células, Senhor. Dê ordem às células cancerígenas, Senhor, que elas sejam mesmo destruídas, Senhor, por uma brasa do Teu altar, Senhor. Atinge, Senhor, cada célula cancerígena e destrói para a honra e glória do Teu nome. Nós declaramos, Senhor, a recuperação dessas irmãs, Senhor, a restauração física, emocional, que a Tua bênção seja com ela, com os familiares, Senhor, que a Tua esperança seja sobre a vida delas. Pedimos pela Cristina, Senhor, pela viagem, pela cirurgia, pela intervenção que ela vai fazer no joelho, Pai. Ô, Senhor, que Tu possas ir à frente dos médicos, Senhor. Toma cada um pelas Tuas mãos, Senhor, que cada atitude, cada intervenção, cada procedimento, Senhor, seja guiado pelo Senhor. Declaramos o sucesso dessa cirurgia, o pronto restabelecimento da Cristina, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Senhor, queremos colocar cada vida aqui que foi lembrada pelos nossos irmãos, Senhor.
O Senhor conhece cada coração, cada desafio, Senhor. E, Pai, a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, nós somos muito mais, Senhor. O Senhor está com eles, Senhor. Então, o Teu Espírito Santo está aqui, Senhor. E a Tua palavra diz que aquilo que nós ligarmos na terra, o Senhor vai ligar no céu, Pai. Então, nós cremos que cada oração foi ligada no Teu altar nesse dia, Senhor. E que o Senhor vai dar a resposta adequada para cada uma delas, Senhor. Por isso, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Obrigado pela provisão que não tem faltado, Senhor, para essa igreja, para estabelecer o Teu reino nesse lugar, para cumprir o Teu chamado, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada irmão que contribuiu, que o Senhor multiplique o dom na vida de cada um deles, Senhor. E agora que vamos ter essa ceia, pedimos a Tua condução, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Aleluia.